Entrevista da semana. Na entrevista de hoje, nós vamos conversar com a juíza Andréia Regis Vaz. Ela é a titular da Vara Civil de Brusque e o nosso tema é a sustentabilidade e os crimes ambientais. Tudo bem, juíza? Prazer tê-la conosco aqui. Obrigada por me chamar aqui, o prazer é meu. Doutora, como é que anda o Brasil diante dessas questões de crimes ambientais e de sustentabilidade pelo mundo? Olha, crimes ambientais a gente sabe que acontecem a todo instante. As pessoas não têm nem noção de quais são os crimes ambientais. Do modo geral, eu noto que ainda falta muito a conscientização do que é a questão ambiental, porque muita gente, o leigo do modo geral, acha que é só a questão que envolve fauna e flora, enquanto que a questão ambiental ela é muito mais complexa do que isso. Legislação para nós não falta, não resta dúvida, nós temos uma lei dos crimes ambientais, que de responsabilização criminal, mas as penas são pequenas, a nossa legislação penal ela prevê penas bastante brandas para os crimes ambientais e que se resolve, a grande maioria dos crimes se resolve em transação penal, em a suspensão condicional do processo. E isso acaba gerando, meu modo de ver, um pouquinho da sensação de impunidade. Mas não é falta de legislação, nunca seria esse o problema. Doutora, eu sei que a senhora tem estudado muito essa questão diante da ONU, né? Falei no início como é que o Brasil está diante disso. O que a ONU acha do Brasil nesta questão? Aliás, o que a ONU acha do mundo nesta questão de crimes ambientais e sustentabilidade? A ONU ela lançou a Agenda 2030, que é uma agenda complexa, cheia de metas, em todas as searas da sustentabilidade. Não prevê só a questão ambiental ou só a questão da iniciativa privada. Então a ONU tem essa preocupação em que a humanidade ela consiga progredir, ela consiga cumprir as metas. Ela pede, assim, no sentido de urge os povos para tentarem cumprir essas metas. E o Brasil, eu penso, pelo que eu tenho estudado, algumas metas consegue cumprir melhor, outras pior. Estamos no caminho, muita coisa tem para fazer ainda. Então, por exemplo, o Brasil é muito grande. E a questão da moradia, prevê as metas da ONU que as pessoas possam ter residências fortes, residências normais e não assim na beira de um morro, residências perigosas. Nós temos locais com ótimas residências, mesmo simples. Outras são residências precaríssimas. Ok, nós estamos ouvindo hoje na entrevista a juíza Andréia Regis Vaz. Ela é a titular da Vara Civil de Brusque e o nosso assunto desta entrevista é sustentabilidade e crimes ambientais. Doutora, a Amazônia, se diz, é o pulmão do mundo. O mundo inteiro está voltado para a Amazônia, mas ela é muito brasileira. Nós estamos falando de soberania nacional. Como é que isso é tratado no direito internacional e com relação a esta sustentabilidade e crimes ambientais? A soberania, até entra bem no que eu tenho estudado, o conceito de soberania foi mitigado nos últimos tempos, que é aquela história, o que acontece aqui, então a Amazônia é só brasileira? É, mas é o pulmão do mundo. Então a soberania hoje em dia, ela já está assim mais limitado, o conceito de soberania tem a preocupação com os países vizinhos, com os outros países também. Até para explicar melhor, que entra no que eu tenho estudado bastante, crimes transnacionais. Um crime que aconteça no rio, que venha do Peru e invada a Amazônia, um crime ambiental, uma poluição que aconteça lá no Peru e chegue na Amazônia, vai causar problema na Amazônia. E aí a senhora acha que entra, por exemplo, a mão da ONU? Eu penso que entra a ONU ou algum tribunal internacional, que é o que eu defendo, que nós precisamos de um tribunal internacional, talvez até o próprio TPI, que hoje tem jurisdição para crimes de guerra, mas poderia ser ampliada essa jurisdição para tratar desses crimes transnacionais. Os tribunais internacionais são respeitados pelos países? São aqueles que são os signatários, né? Aqueles que aderiram aos tribunais. Então, por exemplo, a TPI, os Estados Unidos é o maior exemplo que não aderiu. Doutora, me chamou muito a atenção a sua palestra na Índia. A senhora esteve na Espanha e também na Índia, aproveitou, não era exatamente o foco, né, do seu doutorado, que é na Espanha, que foi na Espanha, né, nesse período,
Mas a senhora foi à Índia levar uma palestra a crianças de 13 anos. E aqui, fora do ar, a senhora me contou um pouco que a senhora se surpreendeu com as crianças. Como é que foi isso? O foco do evento era a cooperação internacional, unidade e união entre os povos. E eu optei, primeiro eu queria falar da própria Agenda 2030 da ONU, falar genericamente as metas da ONU para o desenvolvimento sustentável, que fala até da questão da mulher, a força, empoderamento, a palavra da moda, né? Empoderamento da mulher, fala na questão de ambiental, tudo. Eu ia falar nas metas da ONU. Só que antes de eu falar, as crianças fizeram uma apresentação, não foi nem palestra, fizeram uma apresentação sobre as metas. Isso mudou a sua palestra? Totalmente. Eles estão sabendo mais do que eu iria mais ou menos só mostrar quais seriam as metas para eles. Daí eu vou falar sobre crimes ambientais internacionais, transnacionais, eu vou falar sobre esses crimes, porque é o que eu estou estudando, que é o meu tema no meu doutorado, então eu vou falar para eles sobre isso. Doutor André, muito obrigado, viu, pela entrevista. Prazer é meu. Ok, nós ouvimos na entrevista de hoje a juíza Andréia Regis Vaz, que é a titular da Vara Civil de Brusque. E o tema de hoje foi a sustentabilidade e os crimes ambientais. Nós voltamos numa próxima. Até mais.